Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir aí? Estão conseguindo ouvir aí, meus irmãos? Glória a Deus, estamos esperando aqui o Pastor Jack, já enviamos o convite para ele. Estamos esperando eles entrar online aí, tá bom? Para que a gente possa fazer uma live abençoada aí. Glória a Deus, os irmãos estão conseguindo ouvir aí. Estamos esperando aí o Pastor Jack entrar ao vivo, tá bom? Já enviamos o convite para ele aí. Glória a Deus. Vocês estão falando de onde, meus irmãos? De onde vocês estão falando? Que estado, que cidade? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre hombridade radical. O tema de hoje. É verdade. Estamos esperando aí o Pastor Jack aí. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Santa Catarina, Santa Maria de Pernambuco. Opa, Taubaté, São Paulo. Glória a Deus. Quero aí já agradecer os irmãos por seguirem a nossa página. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá aí o Pastor Jack para nós gravarmos a nossa live de hoje. Falar um pouquinho aí sobre hombridade, sobre masculinidade. Ceará, glória a Deus, benção pura. E aí, meus amados irmãos, o que vocês estão achando do conteúdo da nossa página? Alguma crítica construtiva, algum elogio? Alguma área aí nós podemos melhorar? Algum tema os irmãos gostariam de saber que a gente abordar aí na nossa página? O que os irmãos estão achando aí do nosso conteúdo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Glória a Deus. Estamos esperando aí o Pastor Jack, já enviou o convite para ele, só falta esperar ele responder agora. O abençoado. Glória a Deus aí, pessoal gostando da página. Glória a Deus. Pessoal aí sendo edificado pela página. Glória a Deus. Tem algum tema específico que os irmãos gostariam de que a gente abordasse aí na nossa página? Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal aí entrando. Estamos esperando aí o Pastor Jack, que até agora não conseguiu aí visualizar o nosso convite. Glória a Deus, pessoal aí respondendo. Já quero aproveitar aqui a oportunidade aí para falar para os amados irmãos que a gente está preparando aí um curso, uma jornada de lives aí só para homens, para pais, tá bom? Tenho certeza que é um conteúdo que vai ser uma bênção para cada um de vocês, tá bom? A gente está preparando aí, finalizando a gente vai dar todas as informações necessárias aí para que vocês possam estar sendo edificados. Eu tenho certeza que esse curso online, totalmente gratuito, vai ser para bênção, edificação, crescimento, tá bom? Instrução dos amados irmãos. Obrigado aí, Aline, falando que gosta muito da página. O irmão João começou a seguir a página agora, já está gostando do conteúdo. Pastor Jack chegou, bora?
Glória a Deus. E aí, Opa, Thiago? chegou. E aí? Chegou. Como é que temos? Chegou o cabra macho. E aí, Pastor Jack, tudo bem? Tudo. Só vitória. Pastor Jack, primeiramente, quero agradecer aí esse privilégio, essa oportunidade, do amado pastor aí ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que nós temos aí a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo propósito aí, resgatar a masculinidade, a verdadeira hombridade. Então, quero aqui, desde já, deixar aí meus agradecimentos. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá bom, pastor? Tamo junto, man. Tamo junto. Conta comigo aí. Vamos nessa? Pastor Jack, primeira coisa que eu gostaria de saber, antes da gente falar um pouquinho sobre essa hombridade radical, como ser um verdadeiro homem, Pastor Jack, por que que a gente está vivendo tanto essa crise de masculinidade, de hombridade? Por que eu tenho recebido muitas mensagens aqui no direct, tá escasso homens, muitas mulheres têm reclamado aí que os homens têm sido omissos, não têm assumido aí seus papéis, a sua responsabilidade. Por que, Pastor Jack, a gente está vivendo essa crise de integridade, de hombridade, de masculinidade, pastor? Quero agradecer, então, a ti, aos seguidores aí do Movimento Hombridade, né? Uma alegria estar com vocês. Cara, existem vários fatores que nos levam até o período que nós estamos, né? Então, alguns fatores culturais, né? A gente está aí meio, como que eu diria, desiludido com o iluminismo. O iluminismo chega mostrando que a ciência tem as respostas. Logo após o movimento iluminista, nós temos o século XX, estouro de 2 guerras, um período de 20 anos de diferença. Isso desiludiu as pessoas na questão mais cientificista da vida. Então se migra, alguns sociólogos dizem que nós estamos vivendo o período da pós-modernidade. Isso seria, então, um período da pós-verdade. Se a ciência não tem a resposta, se desiludiu primeiro com a igreja, agora se passou a se iludir com a ciência, há uma desilusão com a ciência, e a resposta a esse movimento seria a pós-modernidade, a pós-verdade, onde tu não tem uma verdade absoluta, onde os marcos antigos, eles são desfeitos. Só que a pós-modernidade, o sujeito está serrando o galho que ele está sentado em cima. E ao fazer isso, cara, ao detonar as bases da sociedade, os homens, que sempre foram as bases, eles são os primeiros a serem atacados. Então, quando você quer atacar a base, você quer destruir num jogo de xadrez, você tem que matar o rei. Matou o rei, você ganhou o jogo. Você vai atacar o chefe, a base, o cabeça. E quem construiu toda esse mundo que nós estamos vivendo, né? Na verdade, tudo isso foi feito pelos homens, né? A sociedade que nós conhecemos hoje é uma sociedade fundamentada sobre os ombros dos homens. E como há um desgosto, e como esses homens também não responderam a todas as demandas de forma correta, há um desgosto. Então a sociedade atual, ela é pós-moderna, ela tenta jogar, e ela de fato faz, ela joga a água do banho com a criança junto, né? E isso acaba, de certa forma, os homens passam a ser os primeiros atacados. E quando tu ataca os homens, por consequência, tu vai atacar tudo aquilo que os homens defendem. Então, mulheres, crianças acabam padecendo também. A pessoa está serrando o galho que ela está sentada. Eu diria que o galho é o próprio homem, né? Certo. Ô pastor, você acha que a igreja ela tem um papel de influência fundamental nessa reconstrução da sociedade? Você acha que a igreja ela tem um papel fundamental de resgatar esses princípios e valores? O que você acha disso? Com certeza. Com certeza. Jesus vai dizer que a igreja, né, é o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o sal é aquilo que preserva. No mundo ali
onde não havia geladeiras, onde não havia freezers, né? Você usava o sal como meio de preservação. Jesus está dizendo que a igreja é aquilo que preserva o mundo. O mundo, ele está caminhando, rumando em um estado de putrefação. Está apodrecendo. E a igreja é esse elemento, um elemento radical. Veja, o sal, ele é um elemento radical, né? O sal, ele muda o curso do sabor. A luz também é um elemento radical. A luz denuncia, escancara. E aí não existe sociedade evoluída, sociedade onde se pode viver, e eu diria até o termo, usando o termo que hoje está muito na moda, mas pouco se entende, não existe igualdade em uma sociedade sem a igreja. E é necessário, é urgente que a igreja resgate, trabalhe nos seus homens, porque são esses homens que de fato irão cuidar da igreja, cuidar da sociedade, cuidar da cidade, cuidar das suas famílias. Então você não resolve o problema do homem castrando o homem. Você resolve o problema do homem mostrando ao homem quem ele é, ensinando a ele a verdadeira identidade dele. E isso só pode ocorrer por intermédio da igreja. Glória a Deus. Pastor, a gente sabe que o feminismo aí é uma resposta contra o machismo. O que o senhor poderia falar um pouco para nós a respeito disso aí? Como que o homem ele pode lidar contra o machismo e a mulher, ou contra o feminismo, e a mulher pode lidar contra o machismo? Porque fica aí nessa guerra de sexo, a mulher contra o homem contra... O que o senhor poderia dizer para nós a respeito disso, pastor? Bom, primeiro, eu acredito que essas questões elas são respondidas nos 3 primeiros livros da Bíblia, nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, né? Quando o homem ali em Gênesis 3 se alienou do Criador, ele passou a ter uma alienação daquilo que é imóvel, imutável, daquilo que não muda no universo. Ao se alienar de Deus, o homem inevitavelmente se alienou do próximo e se alienou da criação. Então, hoje o homem tem um relacionamento espiritual corrompido, porque ele não tem um relacionamento correto com Deus. Ele tem um relacionamento social corrompido. E o próximo do homem, o mais próximo do homem é a mulher. Então, nós temos um problema vertical e nós temos um problema horizontal. E nós temos um problema também do relacionamento do homem com a criação. Então, relacionamento com Deus, né? O pecado, Isaías 59:2, diz que o pecado ele faz divisão entre o homem e o Criador. Depois nós vemos, na verdade, o próprio pecado de Adão, ele é um clímax de uma família que vinha se desestabilizando, sem de fato exteriorizar o pecado, né? Mostrar o pecado na prática. Mas a gente vê a troca de papéis ali em Gênesis, a gente vê uma mulher liderando, um homem quieto, um homem submisso, um homem que não lidera, um homem que não se doa, um homem que acusa a sua esposa, né? Então nós vemos isso. O que ocorre? Essa guerra que tu falou dos sexos, ela está ocorrendo porque, em primeiro lugar, o relacionamento do homem foi alienado, né, do Criador. Em segundo, ao se alienar do Criador, ele se aliena da sua esposa. Não há restauração de relacionamentos entre homem e mulher se não houver, primeiramente, um relacionamento do homem com o Criador. Porque esse foi o causador, o homem, ao se alienar, ao acreditar na serpente, ao literalmente cear com a serpente. Porque comer aquele fruto ali, cara, aquilo não foi uma coisa pequena. O homem tinha a palavra de Deus, se comer vai morrer. A serpente deu uma outra palavra. O homem acreditou, o homem colocou fé na palavra da serpente. Paulo vai dizer aos Coríntios que o homem não deve participar da ceia dos demônios, culto com os demônios. O que Adão fez ali em Gênesis foi literalmente cultuar com os demônios. Ao fazer isso, ele trouxe os demônios para dentro da casa dele, para dentro do lar dele. O lar dele passou a ser perturbado pela desconfiança. Nós vemos uma desconfiança brutal de Adão com o Criador.
Adão não confia na bondade do Criador. E nota uma coisa, tudo aquilo que Adão faz, Eva imita. Adão colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente. Adão desconfiou do amor de Deus. Eva desconfia da liderança do marido. E agora, o que nós temos? Nós temos um homem, após o Éden, nós temos um homem que não se doa pela mulher. Claro ali. Deus chega, o que deveria ter acontecido? Deus chega e Adão deveria ter dito, não mate Eva, mate a mim, eu morro no lugar dela. Ele não fez. Ele jogou a culpa para cima dela. Né? Eva, agora, aprende essa espiritualidade. E agora o que nós temos após o Éden é exatamente isso. É um homem que não defende sua esposa, não ama, não cuida, não nutre, não se entrega. E nós temos uma mulher desconfiada do marido. O grande problema hoje do feminismo é que ele é um movimento que ele nasce de uma desconfiança. Ele nasce onde nós pautamos todos os homens, pelos piores exemplos possíveis. Então, por isso vai surgir essas frases que todo homem é um estuprador em potencial, que todo homem é um assassino, que homens devem morrer. Do outro extremo, nós temos o machismo, né? Esse movimento, muitas vezes, e hoje, principalmente no movimento M-Town, que é um movimento onde os homens ignoram as mulheres, literalmente, que quando tu vai ouvir os homens, eles até têm algumas coisas para falar. Eles vão falar coisas que fazem sentido. A gente não pode ser estúpido e olhar o movimento feminista, o movimento M-Town, e dizer, não, eles não falam coisas com sentido, eles falam. As mulheres, muitas vezes, estão falando coisas que é verdade. Esses caras desse movimento mais radical, que vamos tentar denominar um movimento machista mais radical, eles também estão falando coisas que fazem sentido. O problema não é o que eles descrevem. O problema é a resposta. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou falando demais, mas já te passo a palavra. Mas eu não tenho tanto problema com psicólogos na questão de identificar o problema. Às vezes o psicólogo diz, o problema é esse. E às vezes é verdade. A minha bronca com muitos psicólogos, não todos, mas muitos e muitos, é a forma como se resolve. É a mesma bronca que eu tenho com o movimento feminista. Eles vão dizer coisas que é verdade. Elas vão dizer isso é verdade. Ok, como que resolve? A forma como elas propõem uma resolução, para mim, é defeituosa. Assim como o movimento M-Town dos homens, né, que querem seguir seus caminhos, enfim. Foi isso. Certo. Pastor, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Já ser homem é uma questão de decisão. Eu não sei se o pastor concorda com essa frase, mas quais seriam as decisões que um jovem, uma pessoa, precisa tomar para ele ser de fato um homem de verdade? Ok. Então, deixando claro que eu acredito que o homem é aquele, né, que nasceu nasceu do sexo masculino. Para mim, isso é biológico, mas isso precisa migrar para as ações, né? Nós precisamos ver na prática aí esse homem, e basicamente a Bíblia chama isso de dois nomes, né? É maturidade e santificação. Isso seria se tornar parecido com Jesus, né? Então, eu resumo um homem em duas características principais. Certo. Primeira, responsabilidade, e segunda, sacrifício. Um homem passa a ser homem quando ele passa a se tornar responsável, em primeiro lugar, por ele. Em primeiro lugar, por ele. Então, quando ele é responsável plenamente por ele, ele vai migrar a sua responsabilidade por uma outra pessoa. Então, pode ser uma esposa, uma namorada, né? Um noivado. Ele já passa... A responsabilidade dele é tão grande que a responsabilidade dele se torna maior do que ele. E essa responsabilidade já não precisa ser usada só com ele. Ele já tem condições
de prover responsabilidade aos outros. E aí é nesse momento que o homem passa a se tornar apto ao casamento. E a segunda é o sacrifício. E isso tudo que eu estou falando aqui está baseado em Efésios 5:25, tá? Quando o texto diz que os maridos devem amar as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se responsabilizou e se sacrificou. Cristo não precisava ter ido à cruz. Ele foi para cumprir a justiça e por um ato de amor pela igreja. Ele entrega a sua vida, ele doa a sua vida pela igreja. E olhando Jesus, como falei sobre Adão, né? Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Jesus é o Salvador que vem, nos resgata dos nossos pecados. O problema do homem é o pecado, é a alienação, né? É essa alienação do Criador. Jesus vem ao mundo, morre em uma cruz, entrega a sua vida, e ao fazer isso, ele não é apenas Salvador, mas se torna também um modelo. Porém, Jesus não é só um modelo. Isso precisa ficar claro. Porque para um islâmico, Jesus é um modelo. Para o espírita, Jesus é um modelo. Ou seja, dizer que Jesus é um modelo apenas é restringir. Jesus é Deus, o Criador, fez todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, vai voltar e vai julgar o mundo. Mas também ele se fez homem e veio a esse mundo. E ao fazer isso, ele resgata a humanidade, porque o nosso primeiro Adão, ele era o nosso representante. É aquilo que nós chamamos na teologia de liderança federal. O termo federal quer dizer cabeça, representante. Deus lida com a humanidade diante dos seus representantes. E o primeiro representante da humanidade chamava-se Adão. E ao cair, ao pecar, ao se rebelar, ele trouxe culpa para nós, uma culpa imputada, uma culpa imposta, mas ele também mudou a nossa natureza. Agora, aquele ato de Adão fez com que todos que viessem de Adão passassem a ser rebeldes. Nós precisávamos de um outro homem. Nós precisávamos de um outro líder. Nós precisávamos de um homem santo, forte, porque Adão não foi forte. Adão foi um fraco. Nós precisávamos de um resgatador. Nós precisávamos de um herói. Nós precisávamos de um matador de dragões. João vai dizer lá no Apocalipse capítulo 12 que Satanás é um dragão. A antiga serpente, é um dragão. Nós viemos de um reino onde os nossos pais foram enfeitiçados por um dragão. Então, nós viemos desse ambiente onde tudo era perfeito. O dragão vem, mente, engana, e agora nós precisamos de um herói, de um matador de dragões. Jesus veio ao mundo e Romanos diz que ele pisou a cabeça do diabo. Colossenses diz que ele expôs o diabo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Hebreus capítulo 2 diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte. Nesses atos salvíficos, heróicos de Jesus, eles nos salvam e agora são o nosso modelo. Nós temos um modelo agora, o nome dele é Jesus. Toda essa onda de herói que nós gostamos de ver filmes de herói, ler histórias de herói, desde a Grécia Antiga, né? A Ilíada, as grandes histórias, as histórias depois vindo mais para cá, Moby Dick, as grandes histórias, os Três Mosqueteiros, tudo isso é baseado em um arquétipo que o homem tem interior. O homem é atraído por histórias de heróis, porque dentro do nosso DNA tem algo que grita que nós precisávamos de um herói. Nós precisávamos de alguém forte. Por isso que Jesus é o modelo para a masculinidade. Ninguém é mais forte do que ele, entendeu? Então, Jesus se torna esse modelo, mas deixando claro que ele não é apenas um modelo. Falei demais, eu falo demais. Pastor fala demais, cara. Certo.
O pastor falou a respeito de dois pilares aí da masculinidade. Primeiro, o homem precisa ser responsável, ou seja, criar responsabilidade. E segundo, a maturidade, que a gente está relacionado ao caráter, certo? Vamos lá. Então, o homem, eu creio que o casamento faz com que o homem crie mais responsabilidade. Só que a gente tem visto, pastor, que muitos homens hoje em dia, com 30, 40, 50 anos, continuam morando na casa dos pais e não deixa, né, não corta o cordão umbilical. Ou seja, eles não cumprem o mandamento de deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então a gente vê aí que não há um rompimento emocional, físico, nem geográfico, nem nada. Então a gente vê que muitos homens vivem na aba da mãe, vivem na função dos pais. O que o senhor poderia falar para esses homens que não tem essa ruptura? Porque isso, querendo ou não, acaba impedindo o homem de criar uma responsabilidade. O que você diria para esses homens, pastor? Então, eu diria a primeira coisa, a primeira fala que tu disse aí, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acredito que o casamento não transforma o homem, tá? O casamento é para homem. Se o menino casar, o moleque casar, há uma grande probabilidade dele destruir a vida dele e a vida da mulher dele, tá? Essa questão que tu tocou em sair da casa dos pais, ela é muito séria. Mas eu quero começar com as exceções. Eu não estou me referindo a um homem que é doente, né? É normal. Nós temos homens que são doentes. Eu conheço pessoas que são tetraplégicas e seus pais cuidam dele. Eu cuidaria dos meus filhos a vida toda se eles tivessem limitações, né? Não estou me referindo a pessoas com limitações, às vezes mentais, às vezes físicas. Então é natural. Segundo, que é natural que essas pessoas morem com os pais. Segundo, que eu não estou me referindo também, são filhos de viúvas, né? Eu conheço 2 casais aqui da nossa igreja que a mãe é viúva. Então, os filhos moram no mesmo pátio por um senso de cuidado com a mãe, né? Eles cuidam, eles estão cuidando, estão cuidando porque a mãe é viúva, né? Então, esses seriam as exceções. Agora, via de regra, quando um homem se torna homem, ele deve ser de casa. Ele deve ser de casa. E tudo no homem precisa ser preparado para esse momento, né? Ele precisa ser de casa. A Bíblia diz em Gênesis, deixará o homem pai e mãe. É depois desse deixar pai e mãe que ele se une a uma mulher. Só que hoje em dia nós temos garotos que são, como dizia um certo pastor, eles são homeninos. Eles têm aparência de homem, mas postura de menino, né? Então, eles não resolvem seus problemas. Eles não são responsáveis por eles. Eles têm a mãe que dá o Todd para eles, que dá o cerealzinho. Eles botam ali o pijaminha do Star Wars, né? Passam o final de semana jogando seu videogame, se masturbando, vendo pornozinho, vendo filmezinho na Netflix, comentando sobre teologia. E depois chegam na igreja atrasados na hora do culto ainda. São as moças queridas, esses rapazinhos aí. Fato é, muitas pessoas discordam de mim. Eles imaginam que talvez o cara sai para casar. O texto não está dizendo isso. Vocês acham mesmo, quem está vendo essa live aqui, que quando Maria foi casar com José, José morava com o pai e com a mãe? Não, eu não sei se o pessoal pensa... Aí eles pegaram o exemplo do filho de Abraão, de Isaac. Eles acham que Isaac morava na mesma tenda de Abraão. Abraão era dono de terras e terras, tanto que quando ele casa com Rebeca, ele leva a Rebeca para a tenda dele. Ele já tem a casa dele. As terras de Abraão eram como uma pequena cidade nos dias de hoje, né? A Jacó e Esaú, a mesma coisa. Eles acham que Jacó e Esaú moravam na mesma tenda de Isaac e de Rebeca. Caras, vocês acham, assim, que chega a ser engraçado. Desculpa, que eu acho engraçado isso. Eles acham que José, quando casou com Maria, que Boaz, quando casou com Ruth, Boaz morava com o pai e com a mãe. Que Boaz morava com o pai e com a mãe. Daí, ele encontrou Ruth e ele disse, ô pai, posso lá conhecer aquela mulher? Não.
O problema hoje é que nós temos um homem que ele não consegue cuidar de si, né? E ao fazer isso, ele não consegue cuidar de uma mulher. Aí o que acontece? A mulher vai tomar esse lugar, vai cuidar do homem, ele vai migrar de uma mãe para uma outra mãe. E essa segunda mãe, que é a sua esposa, é uma mãe com favores sexuais, que logo, logo ele vai abrir mão, porque a pornografia para ele é mais interessante. Se o cara não tem condições de levantar, trabalhar, cara, ele não tem condições alguma de cuidar de uma mulher. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que ele não deveria nem comer. Você tem noção disso, cara? Tempos ruins todos passamos. Todos passamos por momentos de desemprego, incerteza, todo mundo passa. O problema é quando isso é o estilo de vida do cara. Aí nós temos um problema, entendeu? Então, o cara precisa, um dos primeiros atos na escritura do ser masculino é de se bancar, pagar os seus boletos, entendeu? É pagar os seus boletos, é morar sozinho. Certo. Pastor, uma coisa que a gente bate na tecla bastante aqui, e sei que o pastor também fala bastante a respeito disso, a gente vai contra isso daí porque é algo que é muito, é mais sério do que a gente imagina. Com relação à pornografia. Como que uma pessoa, um homem, eu posso dizer não só solteiro, mas também casado, como que ele diz ser responsável e maduro, tem um caráter, se ele continua acessando site pornográfico, se ele continua com a masturbação, com a pornografia. O que você poderia dizer, pastor, para esses jovens que têm esse vício maldito da pornografia, não só antes do casamento, mas aqueles que perduram e até continua tendo esse vício após o casamento, iludindo, mentindo para a esposa, enganando para a esposa. O que você poderia dizer, pastor? Primeiro que a pornografia ela é algo seríssimo, ela não é brincadeira, ela literalmente, a pornografia deixa você menos homem, né? A pornografia, ela atenta contra a tua vida, contra a tua sanidade mental. Ela é um pecado contra o Senhor, ela é um pecado contra a criação. Deus não fez o homem para experimentar o prazer sexual de forma isolada. O prazer sexual, ele aponta para a Trindade, para o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não estou dizendo que existe sexo na Trindade, não. O sexo, ele é uma coisa minúscula, pequena, comparado ao prazer de Deus, em Deus. Mas é uma forma, o sexo foi um presente dado por Deus aos homens e ele precisa ser experimentado dentro do casamento para que ele se torne uma bênção. Depois do Éden, tudo foi corrompido, tudo. E o sexo talvez seja uma dos dons de Deus que nós notamos maior corrupção, tá? Então, a primeira coisa que eu diria para quem está envolvido com pornografia é confesse o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado ao Senhor. Entenda que isso é seríssimo. A pornografia destrói o homem, destrói a mente do homem. A pornografia, ela escraviza, ela é um vício, mas não é apenas um vício. A pornografia é um culto. Quando você está vendo um filme pornô, você está prestando um culto ao diabo, aos demônios. Você literalmente está adorando o seu corpo, né? Eu diria para você confessar o seu pecado. Eu teria como explicar de forma mais minuciosa tudo isso que eu estou dizendo aqui, apenas como enunciados, mas o tempo não permite. Mas eu, assim, resumindo, a pornografia ela é um culto porque o culto exige sacrifício. Você sacrifica algo, né, para poder cultuar alguém. Então, algo ou alguém. A Bíblia diz que em Romanos, capítulo 11, e o último versículo, Paulo diz a ele a glória, a honra, o louvor. Está dizendo que Jesus ele está recebendo de Paulo ali a honra, o louvor, né? A glória. Glória quer dizer peso, importância. Depois ele vai dizer, né? Rogo-vos, pois, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, a adoração ela é marcada por dedicação. Ela é marcada por glória, por dedicação e por sacrifício. Então, glória
Você tem que identificar na tua vida o que tem glória. Glória quer dizer peso, importância. Paulo está dizendo que a coisa mais importante para ele é Jesus. Então, a Jesus a glória, o peso máximo, a importância máxima da minha vida. Aí Paulo vai dizer, né? Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, quando algo tem glória para ti, tu apresenta, tu dedica a tua vida. Segunda marca da adoração é a dedicação. E depois a terceira é o sacrifício. Essa dedicação que tu faz a isso que tem glória, que tem importância na tua vida, essa dedicação é marcada por sacrifício. Então, bem simples de entender. Quer saber quem é o teu Deus? Olha para onde, em nome do que tu faz os maiores sacrifícios da tua vida. Então a pornografia, ela se torna um Deus porque para ela você sacrifica o teu tempo, o teu dinheiro, a tua sanidade mental, o teu corpo, a tua comunhão com Deus. É como se existisse um altar e você colocasse dentro, nas mãos desse ídolo escrito pornografia, você deposita ali o seu amor pela sua esposa. É como se você pegasse e botasse a sua esposa nesse altar e matasse a sua esposa. Porque quando a mulher descobre que o homem vê pornografia, ela fica destruída. É como se ela tivesse morrido. Em nome da pornografia, se mata. Você está matando seus filhos. Você está matando sua comunhão com Deus, seu dinheiro, seu tempo. Você está matando a sua saúde, a sua vida. Logo, a pornografia é um concorrente de Deus. Ela é um ídolo. E você não tem como adorar Jesus e consumir pornografia ao mesmo tempo. É impossível. Se você está consumindo pornografia, você não é um adorador de Jesus. Você precisa urgentemente parar com isso. Porque você sim está indo ao inferno. Isso não é brincadeira. Jesus disse, se tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Arranca o teu olho direito fora, porque é melhor tu entrar na eternidade sem um olho do que ir o corpo todo para o inferno. Isso não é brincadeira. O problema é que as pessoas acham que Jesus não estava falando muito sério, né? Então, eu diria para você, em primeiro lugar, confessar. Segundo, acredite no que Jesus disse. Acredite. Vou dar um exemplo. Digamos que tu tá nesse momento e tu vai consumir pornografia. Eu tô aqui com o meu computador, ó, tá? Aqui o meu computador, tá desligado. Digamos que você tá aí na frente do teu computador, já tá com a tua calça abaixada, parecendo um retardado, um idiota, um imbecil, né? E tu tá com a tua mãozinha aí no teu pênis para friccionar o teu pênis. Tá tudo pronto. E tu botou o vídeo pornô. Quando tu vai botar o pornô, aparece um cara com uma roupa assim cheia de explosivos, abraçado na tua mãe. E ele diz, se tu clicar na pornografia, eu vou explodir a tua mãe agora. Eu pergunto para quem está nos vendo e nos ouvindo, você consumiria pornografia ali na frente da sua mãe, agarrado com um homem-bomba? Ou você deixaria de consumir pornografia? Primeira coisa. Segunda, você está ali na frente do computador, pronto para consumir pornografia, e daqui a pouco chega um cara com uma maleta de R$1 milhão e diz, se você consumir pornografia, você não vai ganhar R$1 milhão. Se você deixar de consumir a pornografia, nós lhe damos R$1 milhão, livre de impostos. Você consumiria pornografia? É óbvio que não. Sabe por que você não consumiria? Você não consumiria porque você acreditaria na palavra do homem-bomba. Você acreditaria na palavra do homem com uma maleta de R$1 milhão. Mas você não acredita na palavra de Jesus. Jesus falou que tem algo muito sério vindo contra você. Jesus disse que você corre risco de ir ao inferno. Ninguém vai subir para o céu batendo punheta. Jesus disse que o inferno é real, mas você não acredita na palavra dele. Um dos motivos porque não existe libertação é porque não existe fé no que Jesus disse. Jesus prometeu a vida eterna, mas você não acredita. Mas se fosse o cara lhe prometendo R$1 milhão, você acreditaria. Você considera R$1 milhão muito mais valioso do que a vida eterna. Você considera um homem-bomba explodir a sua mãe
muito mais sério do que ir todos vocês para o inferno. O grande problema, a pornografia, ela tem um poder imenso sobre mentes que estão tomadas por incredulidade. Pessoas incrédulas. A pornografia é um sinal de que existe incredulidade no coração. Não existe confiança no que Jesus diz. As ameaças que Jesus fez na palavra, você que está consumindo pornografia, você acha que não é para você. Você acha que em algum momento vai acontecer um pó mágico vai cair sobre a tua cabeça e você vai se arrepender. Não. Você está indo ao inferno. Se você levar isso a sério, eu duvido. A pornografia perde a força. Perde a força. Então, em primeiro lugar, confesse seu pecado a Deus. Segundo, creia em Jesus. Creia no que Jesus falou. Acredite na palavra de Jesus. Então, quando a gente fala, temos que ser homem de fé. Homem de fé não é um cara que ouve projota, faz figa e acha que vai dar tudo certo. Não. É confiar no que Jesus disse. Depois do Éden, foi plantado na nossa cabeça uma semente de dúvida. Tudo que Deus faz, a gente tem dúvida. A gente duvida do amor de Deus. Primeira coisa, eu diria, então, é confie em Jesus. E essa confiança se daria andando com homens piedosos. Você precisa andar com homens piedosos. Andar com homens santos. Isso é fundamental. É isso. Certo. Pastor Jack, eu tenho certeza que todos nós estamos passíveis a cair em tentação, apesar de nós sermos falhos, seres humanos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, às vezes, o excesso de autoconfiança, às vezes a gente acaba flertando, brincando com o pecado, e isso acaba arruinando a nossa vida. E eu vejo também que o adultério tem se tornado comum. O adultério tem sido algo que tem se alastrado, não só a infidelidade masculina também, mas a gente tem visto também muitas mulheres sendo infiéis. Eu vejo assim, pastor, o homem ele está sujeito como a mulher a cair no adultério, ser infiel, mas ele se arrepende, alcança a graça, a misericórdia de Deus. Mas tem aquele caso de obstinação. É aquele que, não só o homem, mas a mulher, ele é obstinado, ele é rebelde, ele continua adulterando, ele continua sendo infiel, ele continua traindo, a esposa perdoa ele 1, 2, 3, 4, 50 vezes e o camarada ele não muda o seu comportamento, não muda a sua decisão, continua traindo a esposa acha que tem que continuar perdoando. O que você diz de um camarada desse, pastor? É falta de caráter, é vergonha na cara, é falta de posicionamento? O que você poderia dizer para um cara desse, pastor? Então, o impulso sexual ele é uma coisa muito forte. Ele é uma coisa muito violenta. Né? Ele não é brincadeira. O impulso sexual é uma coisa forte, tá? Podemos dizer. Para você vencer o impulso sexual, você precisa de algo além do que vergonha na cara. Você precisa de um deslumbramento maior. Você precisa de uma beleza maior. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou acima do peso. Eu não sei se vocês notam isso. Acho que não, né? Mas existe uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de sorvete. Sorvete é um negócio que engorda. Porque, cara, o que é sorvete? Sorvete é açúcar e gordura, entendeu? É uma porcaria. E eu tomava sorvete direto, né? E eu tomava sorvete da Que Bom. Eu gostava muito de sorvete da Que Bom, eu comprava, isso há uns 10 anos atrás, eu comprava, tomava sorvete numa sentada ali, 2 litros, era barbado, entende? O que acontece? Até que um dia, eu estava caminhando no shopping, a minha esposa não gosta de sorvete, então pensa numa alegria. Todo sorvete que caía na minha casa era todo meu, né? A minha mulher não gosta. Um dia nós estamos caminhando no shopping e tinha uma lojinha da Ben Jerry, que é um sorvete frescurento aí. Aí a minha esposa disse assim, olha, esse sorvete eu quero provar, eu vi a propaganda, tem uma vaquinha na propaganda. Daí a minha esposa falou que queria provar o sorvete, eu disse assim, pô, quero provar também. Antes de provar, eu perguntei quanto que é a bola do sorvete. A atendente disse R$12.
Aí eu disse assim, moça, não quero, eu não tenho dinheiro. É muito dinheiro. Aí a minha esposa provou, gostou. Quando a minha esposa gostou, eu disse, deve ser muito bom, porque a minha esposa não gosta. Eu disse, eu quero provar um. Ela pegou uma colher de prova e eu provei o sorvete do Ben Jerry triplo caramelo. Quando eu botei aquele sorvete na minha boca, foi o sorvete mais fabuloso que eu já tomei na minha vida. Eu não tô ganhando nenhum real desses caras. Na hora, eu olhei pro cara e disse, eu quero 3 bolas de sorvete. Azar. Azar. Cara, depois daquele dia, eu comprei acho que uma vez um pote de sorvete da Que Bom. O sorvete da Ben Jerry é caro, então é muito raro eu tomar, mas eu não consigo provar um sorvete ruim agora. Não consigo. A questão do adultério é a mesma coisa. O adultério é como se fosse um sorvete. Ele tem o seu valor, ele tem o seu gosto, ele tem o seu nível de prazer. E um homem só vence isso se ele for exposto, né? O impulso sexual, ele tem o seu appeal, o sex appeal, esse apelo sexual tem a sua força. Mas nós precisamos ser expostos a uma força maior, uma beleza maior, um impulso maior. Regras apenas, regras têm o seu valor, mas sozinhas elas não servem para nada a não ser serem quebradas. O que destrói o adultério é o conhecimento de Jesus. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas Jesus falou em João capítulo 17, verso 3. Ele disse, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Jesus disse que vida é conhecer a Deus. Vida é conhecer o Senhor. Muitos homens são escravos de pecados, adultério, mentira, ira, porque eles não conhecem de fato a Jesus. E antes desses caras cometerem adultério, eu digo para eles, como pastor aqui na igreja, eu encontro um casal, fiz isso várias vezes. Estou jantando na casa deles e eu sou muito livre para falar, eu não me importo, não há ninguém no mundo que me constrange a falar as coisas. E de forma amorosa, mas muito verdadeira, eu já disse para casais, vocês vão adulterar um contra o outro. Eles ficaram se olhando assim, apavorados. E, como assim, pastor? Como assim? Vocês vão. O final é quase sempre perversão sexual. Mas como isso? Daí eu falei para a mulher, tu mentiu pro teu marido. Tu tem a tendência a mentir pro teu marido. Eu noto em ti uma facilidade de mentir. Esse é o caminho do adultério. Pode ser daqui a 4 anos, daqui a 5, 6, 10 anos. Mas tu vai trair o teu marido. Ou às vezes eu digo pro cara, eu não vejo em ti prazer pelas coisas de Deus. Não vejo deslumbramento, eu não vejo choro. Eu não vejo assim impacto, nada te impacta. Nada. Eu digo assim, tu vai se separar da tua mulher em 10 anos, 5 anos no máximo. Tu vai se separar. É fato. Quem não tem um contato com Jesus pessoal, um contato diário, frequente, essa pessoa vai cair. Isso é fato. Antes do homem cair em adultério, o diabo vai fazer com que esse homem abandone suas práticas devocionais. Antes do homem sair com o rabo de saia, trair sua esposa, seus filhos, o homem vai ser afastado do quarto de oração. Podem ter certeza, o diabo, para derrubar um homem, ele coloca o homem de pé, ele tira o homem de joelhos. O homem está prostrado. Num primeiro momento parece que ele está caído, mas essa posição de prostração diante de Jesus é vitória. O trabalho do diabo é levantar esse homem. E ao levantar esse homem, o homem vai se encher de confiança própria. Esse homem é uma presa fácil. É uma questão de tempo, ele é uma bomba relógio. Isso serve para as mulheres também. Então, o homem precisa encontrar prazer na oração.
prazer na Escritura. Prazer. Prazer na Bíblia. O homem tem que ter prazer pela Escritura. A Escritura tem que fazer o homem suspirar. O homem tem que suspirar. Eu tô lendo a Bíblia com a minha esposa todos os dias. Fazemos um culto. Eu tenho meu momento devocional sozinho também. Eu tô fazendo um culto com a minha esposa. E tem momentos que eu pauso, eu suspiro, eu me alegro. Às vezes eu levanto as mãos. Minha Bíblia tem marcas de choro. Pode parecer farisaico isso, tá? E talvez até seja. Mas se não for, pode servir de bênção para quem está ouvindo a gente. Que Deus gere em você essa mesma coisa que gerou em mim, tá? Eu não consigo tomar sorvete comum. Esse sorvetinho comum aí, não consigo, cara. Não consigo mais. Eu fico sem... Sabe o que é isso? Eu fico sem sorvete. No máximo um sorvetinho do Mac. Mas aquilo que eu fazia lá atrás de comprar o sorvete da Que Bom, eu não faço. A minha esposa, escuta só, a minha esposa dizia assim: o sorvete da Que Bom eu sinto um gosto de sebo nele. E eu dizia, como assim? Eu não entendo. Hoje eu sinto também. O sorvete da Que Bom, ele parece um sorvete artificial. O sorvete da Ben Jerry, ele parece uma coisa, parece um que foi feito, a impressão que eu tenho, que ele foi feito no quintal de um fazendeiro, que tirou o leite da vaca na hora e fez... Parece que eu sinto o gosto do leite. Tá? Eu gosto de leite. Então, cara, eu diria que você, para abandonar um gosto ruim, você precisa de um gosto melhor. E você precisa provar Jesus. Mas isso aqui, meu, não é a pessoa dizer, tá bom, provei Jesus. Não! Cara, o rei do universo, se não está deslumbrando a tua vida, se tu não está deslumbrado, é porque tu não conhece ele. Não tem como. Sabe? Não tem. Enfim, seria isso. Tá certo. Pastor Jack, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu vou tocar aqui no ponto essencial, fundamental, e eu tenho certeza que isso aí mexe bastante com você, pastor. Um dos papéis nosso, do homem, é ser protetor. Ele foi criado para proteger a mulher. A mulher já tem essa necessidade de se sentir segura, se sentir protegida. Temos que passar segurança para as mulheres, para nossas esposas, para nossas filhas. E hoje em dia a gente tem visto o crescimento da violência doméstica, do abuso, não só físico, emocional, sexual. Pastor, o que você pode dizer a respeito disso de um cara que vive espancando, batendo na esposa? Porque a gente tem visto isso aí crescido alarmamente, principalmente dentro das igrejas, líderes, pastores que espancam, que abusam. O que você pode dizer para nós nesses poucos minutos, pastor? Quanto tempo tem, hein? Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Tem mais 7 minutos. Tá, bem rápido. 7. Tá, bem rápido então. Primeira coisa que eu diria pro homem que espanca a mulher, primeira coisa que eu diria para ele na verdade eu nem falaria para ele, eu chamaria a polícia, né? O que esse cara está cometendo é um crime. É um crime. É um crime contra o próximo, e o próximo mais próximo é a esposa, né? Então é um pecado, é um crime, a perversão da pessoa, do homem. Ele está pervertendo, ele está dando um falso testemunho do que é ser um homem. Ele está, de certa forma, quebrando o 9º mandamento. Ele está quebrando o 6º mandamento porque ele está matando ela. A função desse homem é proteger, e ele está querendo destruir a mulher. A violência, segundo os catecismos reformados, ela é a base do assassinato, logo é a quebra do 6º mandamento, né? Ele está tendo outros deuses. Eu diria para ele de forma bem aberta que esse cara não conhece o peso da mão do homem, né? Eu vim de um contexto onde eu vi minha mãe apanhando. Minha mãe tem literalmente 1,50 m, tá? E o meu padrasto, ele tinha quase 1,90 m. E eu vi minha mãe apanhando que nem meu padrasto chutando a minha mãe. Na época eu tinha 12 anos, eu não tinha condições de defender a minha mãe, né? Eu diria para essas mulheres que estão nos ouvindo que elas precisam lutar contra isso. Que o silêncio não vai livrar elas. Elas pensam que se elas falarem, elas vão morrer. E existe casos assim no Brasil, óbvio que existe. Mas a maioria das que morrem são as que não falam nada. Ano passado,
eu preguei ao lado de um caixão com uma mulher dentro, uma mulher que estava com o rosto todo quebrado, com hematomas, e eu estava pregando no enterro dela. O namorado dela surrou ela até a morte. Espancou, estuprou ela. Era mãe de uma irmã da nossa igreja aqui. Então eu diria, sabe, eu vou dizer assim de forma bem clara, de todos os assuntos o que mais me revolta é esse. Violência contra a mulher e violência contra a criança, cara. Porque eu venho de um lar onde havia muita violência. Então eu diria para essa mulher procurar ajuda, se mudar, largar sua casa, pegar seus filhos, ir para um outro estado, pedir ajuda em alguma igreja, né? E chamar a polícia, colocar um vídeo na internet. Essas pessoas não podem ter paz. Eu diria principalmente para os homens que estão vendo essa live aqui, se você já usa o seu olhar intimidador para sua esposa, você tem uma tendência à violência. Nós não podemos usar o nosso olhar, nosso porte físico, para intimidar a nossa esposa, para querer acabar com o que ela está falando, querer machucar, enfim. E eu diria para outros homens que estão nos vendo, se você sabe de violência doméstica, se envolva. Porque a divina providência quis que você soubesse. Eu costumo dizer que todo pedido de oração que chega a mim, eu entendo como que Deus querendo que eu ore. Se eu fico sabendo de um caso de violência, eu vou intervir, porque foi a divina providência que trouxe esse caso ao meu conhecimento. Tá bom? Por isso nós precisamos de homens fortes, homens armados, homens que saibam defender uma mulher. Por isso que nós precisamos não diminuir o homem, mas levantar, porque somente o homem bom pode livrar uma mulher de um homem mau. No momento da violência, nós não precisamos de menos homens, nós precisamos de mais. Tá bom? É isso. Tá certo, pastor. A gente tem mais 2 minutinhos. Gostaria de deixar aí um minutinho pro pastor dar um recado pra gente. O que os homens e as mulheres precisam aprender nessa pandemia, pastor? Pra gente encerrar. Uma pergunta, vai ficar salva essa live? Vai ficar salva a live? Vai ficar salva, pastor. Vou salvar. Eu vou pegar ela e vou botar no meu canal também hoje. Muito bom conversar contigo, tá? Muito bom. Vamos fazer mais trabalhos juntos. Eu diria que nesse momento nós deveríamos, na pandemia, nós deveríamos, pode parecer muito crentez, mas nos voltar os nossos olhos para o Criador. O Criador, ele é soberano sobre cada evento e cada microevento. Aquele safado sem vergonha, daquele chinês que comeu aquele morcego, ele não estava fora do domínio de Deus. Deus usou esse ato estúpido dele para trazer um certo juízo sobre o mundo. As pessoas passaram a pensar um pouco mais na eternidade. Eu diria para os homens, principalmente para os homens, viva esse mundo com a morte em vista. Porque em breve nós estamos partindo desse mundo. Em muito breve. A gente vai num cemitério, a gente não vê só caixões grandes. A gente vê caixões pequenos, crianças morrem, jovens morrem. Eu diria isso. Diria para as mulheres olhar para a igreja. Olhe para a igreja. Se o marido tem que imitar Jesus, você, minha irmã, precisa imitar a igreja. E a igreja se submete a Jesus. Solteiras, procure um bom marido, um homem de Deus, que vai dar gosto de você se submeter. E se você não encontrar, é preferível ficar solteira do que casar com bosta. Seria essas minhas palavras amorosas pro pessoal hoje. Valeu, pastorzão. 30 segundos, já vou encerrar. Já fico aqui os meus agradecimentos. Deus abençoe seu ministério, sua família, que seja frutífero para a glória de Deus. Tá bom? Vou encerrar aqui. Já fica o convite aí para mais próximas lives aí pra gente estar gravando. Tá bom, pastor? Obrigado. Um abraço. Tamo junto. Falou, pastor. Fica na paz. Falou. Tchau, tchau.